Três pessoas dormindo na mesma cama. Um namorado que volta para a ex-esposa, mas mantém a amante morando na casa. Uma mulher que manda mensagem para uma amiga dizendo que algo pode acontecer com ela e envia um endereço para procurar em caso ela desapareça. E exatamente isso acontece. Kailane, 26 anos, mãe de 2 filhos pequenos, está desaparecida há quase 3 meses e ninguém sabe o que aconteceu com ela. A história que vamos contar hoje desafia qualquer lógica. Kailane saiu de casa para morar com o novo namorado Arthur. Tudo parecia estar bem até que Arthur decide voltar com a ex-esposa Aline. Mas aqui começa o absurdo. Em vez de Kailane sair da casa, ela fica. Em vez de Aline exigir que a amante vá embora, ela aceita a situação. E os três passam a viver juntos, dormindo literalmente na mesma cama, num triângulo amoroso que durou meses. Mas o que era para ser uma convivência pacífica entre amigos, como eles alegam, virou um pesadelo. Kailane desabafou com uma prima que estava sendo perseguida e ameaçada por Aline. Enviou mensagens de alerta para uma amiga. Mandou um endereço e a rede social de Arthur dizendo que algo podia acontecer. Fez uma última ligação confusa para o irmão. E depois disso, simplesmente desapareceu. Hoje você vai descobrir os detalhes perturbadores desse caso, as contradições nos depoimentos de Arthur e Aline, as mensagens que Kailane deixou antes de sumir e por que a polícia considera este um dos casos mais misteriosos e suspeitos do ano. Fique até o final, porque as pistas que vamos revelar mostram que algo muito grave aconteceu com Kailane e o casal pode saber exatamente o que. Para entender o que aconteceu com Kailane, precisamos voltar ao começo dessa história bizarra. Kailane, conhecida como Kai pela família, tinha 26 anos e era mãe de 2 filhos pequenos, um de 8 anos e outro de apenas 3 anos de idade. Ela morava com os irmãos numa casa simples e era separada do pai das crianças, que hoje cuida dos 2 meninos enquanto a mãe está desaparecida. Há cerca de 6 meses, Kailane conheceu Arthur. Ele trabalhava numa oficina mecânica e havia se separado recentemente da esposa Aline. O relacionamento entre Kailane e Arthur começou rápido e intenso. Em pouco tempo, ela tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Saiu da casa dos irmãos para morar com um novo namorado. A família não gostou muito da ideia, principalmente pela velocidade com que tudo aconteceu, mas Kailane parecia feliz e decidida a construir uma nova vida ao lado de Arthur. Os primeiros meses foram normais. Kailane mantinha contato regular com a família, falava sobre os planos com Arthur, parecia estar realmente apaixonada. Mas então aconteceu algo que ninguém esperava. Arthur procurou Kailane para uma conversa séria. Ele disse que estava confuso, que ainda amava a ex-esposa Aline, que precisavam dar um tempo no relacionamento. Em outras palavras, ele queria terminar para voltar com a ex. A reação de Kailane foi surpreendente. Em vez de fazer as malas e voltar para a casa dos irmãos, ela pediu para ficar. Argumentou que seria constrangedor voltar para casa tão rápido, que precisava de um tempo para se organizar, que não tinha para onde ir imediatamente. E aqui começa a parte mais estranha dessa história. Arthur concordou que ela ficasse. Mas não apenas isso. Ele reatou com Aline e trouxe a ex-esposa para morar na mesma casa onde Kailane estava. Pense na cena, você tem um homem, a ex-namorada que ainda mora com ele e a esposa com quem ele reatou, todos vivendo sob o mesmo teto. Segundo depoimentos, os 3 tentaram fazer aquilo funcionar como se fossem apenas amigos dividindo uma casa. Kailane e Aline passavam o dia juntas, conversavam, faziam as tarefas domésticas. Arthur trabalhava na oficina e voltava para casa onde as 2 mulheres o esperavam. Mas o detalhe mais chocante ainda estava por vir. Na hora de dormir, os 3 não apenas dividiam a casa, eles dividiam a mesma cama. Isso mesmo que você ouviu. Kailane, Arthur e Aline dormiam juntos, no mesmo quarto, na mesma cama. Como isso era possível? Como 3 pessoas aceitam essa situação? A família de Kailane ficou sabendo disso através de conversas e desabafos que ela fez e todos ficaram extremamente preocupados. O irmão de Kailane conta que percebia algo errado nas conversas com ela. Eles falaram assim que não tinha nada, mas a gente já sabe como que é o mundo de hoje, certo? Todo mundo já sabia o que estava acontecendo ali, porém minha irmã falou uns negócios assim, mas que não sei o que, eu tô bem, mas dava para ver que ela não estava muito bem naquilo, relembra ele, visivelmente abalado. Essa convivência durou aproximadamente 3 meses.
3 meses de um triângulo amoroso que desafiava qualquer lógica, qualquer senso comum. Mas o que era apresentado como uma convivência pacífica entre amigos, na verdade escondia algo muito mais sombrio. Kailane começou a fazer desabafos perturbadores com pessoas próximas. Ela procurou uma prima e contou que não estava tudo bem. Disse que estava sendo perseguida dentro da própria casa, que Aline a ameaçava constantemente, que sentia medo, mas não sabia o que fazer, não tinha para onde ir. A prima ficou alarmada com o relato, mas antes que pudesse ajudar, Kailane desapareceu. Mas não foi só com a prima que Kailane desabafou. Ela também enviou mensagens para uma amiga e essas mensagens são a prova mais perturbadora de que Kailane sabia que algo grave podia acontecer com ela. Nas mensagens, ela disse claramente que algo podia acontecer. Enviou um endereço específico para a amiga, pedindo que procurassem ali caso ela sumisse. E mais, enviou a rede social do namorado Arthur como se estivesse deixando pistas deliberadamente. Por que uma pessoa faz isso? Por que alguém manda um endereço e diz, me procurem aqui se algo acontecer comigo? Porque essa pessoa sente que está em perigo real. Porque ela tem medo de que algo grave possa acontecer. E foi exatamente isso que aconteceu. A última vez que a família de Kailane teve contato com ela foi através de uma ligação extremamente confusa que ela fez para o irmão. Nessa ligação, Kailane disse coisas que não faziam sentido. Pediu para ele parar de mandar mensagem, parar de infernizar a vida dela. Disse que estava bem, que estava atrás de construir a felicidade dela. Falou que Arthur tinha ao lado dele uma mulher que realmente o amava, referindo-se a Aline, e que ela, Kailane, não fazia parte disso. O irmão ficou confuso com a ligação. Não era o jeito normal de Kailane falar. Parecia que ela estava sendo forçada a dizer aquilo, ou que estava sob pressão. Ele tentou conversar mais, entender o que estava acontecendo, mas Kailane desligou. E essa foi a última vez que alguém da família falou com ela. Inserir entrevista com o irmão de Kailane, fazendo o apelo emocionado. Depois dessa ligação, silêncio total. Kailane simplesmente parou de dar notícias. Não ligava mais, não respondia mensagens, não aparecia. Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses. A família, inicialmente, pensou que ela havia reatado com o ex-marido, pai dos 2 filhos. Acharam que talvez ela estivesse envergonhada de ter saído para morar com Arthur e agora estava de volta com o ex, sem coragem de contar para a família. O pai das crianças também estava sem notícias de Kailane. As crianças perguntavam pela mãe. Onde está a mamãe? Quando a mamãe vai voltar? E ninguém tinha respostas. Foram quase 3 meses assim, com a família acreditando que Kailane tinha simplesmente decidido se afastar, que estava com vergonha, que eventualmente entraria em contato. Mas no último fim de semana de outubro, a família decidiu procurar com mais força. Foram atrás do pai das crianças, foram atrás de amigos, de conhecidos. E foi aí que descobriram a verdade aterradora. Ninguém tinha visto Kailane há meses. Ela não estava com o ex-marido, não estava com amigos, não estava em lugar nenhum. Kailane estava desaparecida. A família entrou em desespero. Começaram a juntar as peças dessa história macabra. As mensagens que ela havia enviado para a amiga, os desabafos sobre as ameaças de Aline, a ligação confusa para o irmão. Tudo começou a fazer sentido de uma forma aterradora. Kailane não tinha simplesmente ido embora. Algo tinha acontecido com ela. Foi então que a família de Kailane teve acesso às mensagens que ela havia enviado para a amiga antes de desaparecer. Nessas mensagens estava o endereço que ela havia mandado, pedindo para procurarem caso algo acontecesse. Estava a rede social de Arthur. Era como se Kailane estivesse deixando um rastro, pistas para serem seguidas caso o pior acontecesse. Com todas essas informações em mãos,
os irmãos e primos de Kailane foram correndo até a delegacia. Eles procuraram o 59º Distrito Policial e fizeram um boletim de ocorrência de desaparecimento. Contaram toda a história do triângulo amoroso, das ameaças, das mensagens de alerta. Os investigadores perceberam imediatamente que aquele não era um caso comum de desaparecimento. Havia elementos suspeitos demais para ignorar. A polícia agiu rápido. Os investigadores puxaram os dados de Arthur e Aline no sistema e seguiram imediatamente para localizar o casal. Eles precisavam ouvir a versão dos dois sobre o desaparecimento de Kailane. Afinal, eles foram as últimas pessoas a ver Kailane. Moravam com ela. E segundo os relatos, havia conflitos e ameaças. Inserir imagens da operação policial chegando na casa e na oficina para buscar Arthur e Aline. As equipes da polícia localizaram Arthur trabalhando na oficina mecânica. Ele foi abordado pelos investigadores e convidado a acompanhá-los até a delegacia para prestar esclarecimentos. Aline foi encontrada em casa junto com a mãe dela e também foi levada para depor. A mãe de Aline também foi conduzida à delegacia para dar sua versão dos fatos. A equipe de reportagem do Cidade Alerta acompanhou toda a operação. Quando os policiais chegaram na casa, a mãe de Aline confirmou que Kailane havia morado ali, mas disse que ela tinha saído há quase 4 meses. Soube que ela saiu daqui e saiu. Saiu por sair, disse a mulher de forma vaga e pouco esclarecedora. No caminho para a delegacia, os repórteres conseguiram fazer perguntas para Arthur e Aline. As respostas deles foram surpreendentes e levantaram ainda mais suspeitas. Quando perguntada sobre onde estava Kailane, Aline respondeu de forma fria: "Não sei, estou procurando igual a vocês." Arthur complementou: "Não sei, também quero saber." Mas aí vem a pergunta que não quer calar. Por que Arthur e Aline não avisaram a família de Kailane que ela estava desaparecida? Se os 3 moravam juntos, se eram amigos, como eles alegam, por que não entraram em contato com os irmãos dela para dizer que Kailane havia sumido? Quando confrontado com essa pergunta, Arthur se irritou. "Por que você não avisou a família que ela estava sumida?" perguntou o repórter. Arthur respondeu de forma defensiva: "Viram ela nesse meio tempo que ela saiu da minha casa? Viram ela nesse baile funk?" Essa resposta de Arthur trouxe um novo elemento para a história. Ele alegou que Kailane foi vista num baile funk depois que saiu da casa dele. Mas quem viu? Onde foi esse baile? Quando? Arthur não deu detalhes, não apresentou provas. Foi apenas uma alegação vaga, aparentemente feita para desviar a atenção. Arthur continuou sua defesa. "Então assim, eu não sei te dizer porque, tanto quanto vocês, a família, a gente queria descobrir porque a gente está recebendo calúnias, difamação, constrangimento por uma coisa que a gente não tem a culpa. Perceba-se a escolha de palavras. Ele não demonstra preocupação genuína com o paradeiro de Kailane. Ele está preocupado em limpar o próprio nome, em não ser acusado de algo. Na delegacia, durante os depoimentos formais, Aline deu sua versão do triângulo amoroso. Segundo ela, tudo era muito tranquilo e amigável. Eu vivi 3 meses com a Kailane e com o meu esposo. Eu não sei se dizer quando que nós tivemos. Então a gente não discutia. Eu e a Kailane passávamos mais tempo juntos dentro de casa. Nós tínhamos um relacionamento como se fosse amigos. A gente estava literalmente se conhecendo. Era tudo novo." Mas essa versão de Aline contradiz completamente os relatos que Kailane fez antes de desaparecer. Kailane disse que estava sendo perseguida e ameaçada por Aline. Disse que sentia medo dentro da própria casa. Essas não são falas de alguém que tinha um relacionamento de amigos com outra pessoa. São falas de alguém que se sentia em perigo. Outra contradição gritante está nos áudios que Arthur enviou para a família de Kailane após ela sumir. Nesses áudios, Arthur parece estar cobrando satisfações como se Kailane devesse algo para ele. Pede para ela se posicionar aí, para ela vir dar uma atenção aqui, entendeu? Porque ela me deu satisfação, entendeu, parceiro? Independente de qualquer fita aí, ela falou com você, certo? Ela falou que tá atrás da felicidade dela e pai e mãe, entendeu? Se ela tiver com o truta lá, já manda ela vir dar pelo menos uma satisfação aqui, entendeu? Por que um homem que supostamente não tem nada a ver com o desaparecimento de alguém está mandando áudios cobrando que a pessoa dê satisfação? Por que ele não está preocupado, não está ajudando nas buscas, não está desesperado? O tom dos áudios não é de alguém preocupado, é de alguém irritado, como se Kailane tivesse feito algo errado ao desaparecer. A polícia concluiu os depoimentos de Arthur e Aline e os liberou naquele momento.
Até o dia da reportagem, eles não eram oficialmente considerados suspeitos. Mas isso não significa que estejam fora de investigação. Longe disso. A Polícia Civil continua trabalhando no caso e Arthur e Aline seguem sendo pessoas de extremo interesse para a investigação. Os investigadores estão focando em várias linhas de apuração. A primeira e mais urgente é rastrear o celular de Kailane. Onde estava o aparelho quando ela desapareceu? Para onde o sinal apontava? Houve alguma movimentação depois? O celular foi desligado, destruído, jogado fora? Essas informações podem dar pistas cruciais sobre o que aconteceu. A segunda linha de investigação são as contas bancárias de Kailane. Houve alguma movimentação financeira depois do desaparecimento? Alguém sacou dinheiro, fez compras, usou cartões? Se não houve nenhuma movimentação, isso reforça a suspeita de que algo grave aconteceu com ela. A terceira linha são as câmeras de segurança da região. A polícia está tentando encontrar imagens que mostrem Kailane saindo da casa onde morava com Arthur e Aline. Para onde ela foi? Estava sozinha ou acompanhada? Pegou algum transporte? Foi a pé? Cada segundo de imagem pode ser crucial para entender o que aconteceu naquele dia. E tem mais. A polícia está investigando a alegação de Arthur sobre o tal baile funk. Existem câmeras de segurança perto do local onde seria esse baile? Alguém mais viu Kailane lá? Ou isso é apenas uma história inventada por Arthur para criar um álibi, para sugerir que Kailane estava viva e bem depois de sair da casa dele? A família de Kailane está desesperada. São quase 3 meses sem nenhuma notícia, sem nenhum sinal de vida. Os 2 filhos pequenos, de 8 e 3 anos, perguntam pela mãe todos os dias. O irmão fez um apelo emocionado durante a reportagem. Mas eu peço, se você viu ela, se você sabe dela, dá uma informação, ajuda. Eu não sei como pedir isso porque ela tem 2 filhos. 2 filhos. Ela tem 2 filhos que precisa dela. Os filhos dela é novo. Então, mano, se você sabe ou qualquer coisa, ajuda nós ao tanto de pessoa. Gente, isso é muito difícil pra mim, gente. De verdade, eu peço desculpa. O desespero na voz dele é real. A dor é palpável. Essa é uma família que foi destruída pela incerteza, pela falta de respostas. Eles não sabem se Kailane está viva ou morta, se está em perigo ou se já foi vítima do pior. E o mais angustiante, as pessoas que poderiam dar respostas, Arthur e Aline, dizem não saber de nada. A delegada responsável pelo caso classificou o desaparecimento de Kailane como um dos mais misteriosos e preocupantes do ano. Ela reconheceu que há elementos muito suspeitos. As ameaças relatadas por Kailane antes de sumir, as mensagens de alerta que ela enviou, o comportamento evasivo do casal, a falta de qualquer sinal de vida há 3 meses. O caso segue em investigação intensiva. A polícia prometeu novidades em breve e está trabalhando 24 horas para descobrir o que aconteceu com Kailane. Mas o tempo está passando, e quanto mais tempo passa, mais difícil fica encontrar respostas. O caso de Kailane nos mostra até onde a vulnerabilidade pode levar uma pessoa. Ela saiu de casa, abandonou a segurança da família para tentar construir uma vida nova com um homem que mal conhecia. Quando esse homem decidiu voltar para a ex-esposa, Kailane deveria ter voltado para casa, mas não voltou. Aceitou viver numa situação absurda, humilhante, perigosa. E o pior, ela sabia que estava em perigo. As mensagens que enviou para a amiga provam isso. Ela mandou um endereço, mandou a rede social de Arthur, disse que algo podia acontecer. Kailane estava pedindo ajuda da única forma que conseguia naquele momento. Estava deixando pistas caso o pior acontecesse. E o pior pode ter acontecido. Arthur e Aline dizem que não sabem onde ela está, que estão procurando também, que são vítimas de calúnia. Mas as contradições nos depoimentos deles são gritantes. Aline diz que tinham um relacionamento de amigos, mas Kailane relatou ameaças e perseguição. Arthur diz que ela foi vista num baile funk, mas não apresenta provas disso. O casal não avisou a família sobre o desaparecimento, não demonstrou preocupação genuína, não ajudou nas buscas. Os 2 filhos pequenos de Kailane, de 8 e 3 anos, estão sem a mãe há quase 3 meses. Eles não entendem por que a mamãe não volta, por que não liga, por que não aparece. O pai deles, que cuida das crianças sozinho agora, não sabe o que dizer. A família está despedaçada pela dor e pela incerteza. A polícia continua investigando e promete respostas em breve, mas cada dia que passa é um dia a menos de esperança.
Kailane pode estar em algum lugar precisando de ajuda desesperadamente. Ou pode ser que o pior já tenha acontecido e alguém esteja escondendo a verdade. Este caso nos ensina várias lições dolorosas. Nos ensina que relacionamentos abusivos começam de formas sutis, que aceitar situações degradantes por medo ou dependência pode ser fatal. Que quando alguém pede ajuda, mesmo que de forma velada, precisamos agir imediatamente. As mensagens de Kailane eram gritos de socorro disfarçados. Ela estava dizendo: "Me ajudem, estou em perigo", e ninguém conseguiu chegar a tempo. Que Deus console o coração da família de Kailane neste momento de angústia. Que Ele dê forças para os irmãos dela continuarem lutando por respostas. Que Ele proteja as duas crianças inocentes que perderam a mãe de forma tão cruel. E que Ele toque o coração de quem sabe o que aconteceu com Kailane, para que essa pessoa tenha coragem de falar a verdade e dar paz para essa família destroçada. Se você tem qualquer informação sobre o paradeiro de Kailane, entre em contato com a polícia através do 190 ou com o 59º Distrito Policial. Qualquer detalhe, por menor que pareça, pode ser a chave para resolver este caso. Kailane merece ser encontrada. Os filhos dela merecem saber o que aconteceu com a mãe. E se houver culpados, eles precisam pagar por seus crimes. Deixe aqui nos comentários. O que você acha que aconteceu com Kailane? Você acredita na versão de Arthur e Aline de que eles não sabem de nada? Ou você acha que o casal está escondendo a verdade? Compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam o caso e possam ajudar nas buscas. Ative o sininho porque amanhã teremos novidades importantes sobre esta investigação que está mexendo com todo o Brasil.